Hoje estamos comemorando 7 anos do Ministério Apostólico Adorando de Sião. Essa igreja que, com certeza absoluta, nasceu no coração de Deus. No ano de 2004, no dia do meu aniversário, eu recebi uma mensagem profética em que Deus usava a pastora Marta e dizia-me: meu pequeno Davi, eu vou levantar você. E quando eu te levantar de uma forma poderosa, eu vou trazer pessoas para te ajudar, para somar, para cuidar de você, para ajudar você a realizar para mim uma grande obra. Eu guardei essas palavras no meu coração. A igreja nasceu no dia 12 de maio de 2006. Mas ela já existia no meu coração, no coração de Deus. Eu falando para vocês que no dia 12 de maio de 2006 demos o primeiro bom dia, às 9 da manhã, para um novo tempo, para uma nova realidade, para a Igreja Cristã Apostólica Adorando de Sião. Na narrativa parece tão fácil, tão simples, mas aquele podia se dizer que era o nosso... Eu sempre gostei e eu recebi esse ensinamento de dar nome aos anos. Cada ano recebeu um nome profético. Então, para explicar para vocês o que foi esse início de ministério, vamos ao primeiro ano. Eu acho que ele podia chamar ano da renúncia, da decisão, dos choros, das afrontas, das acusações, das coisas que você gostaria muito de explicar, mas não consegue. Lembra que eu falei para vocês que nós saímos debaixo da bênção? Só que daqui a pouco ficou tudo tão confuso. Eu, que tinha pastor, que considerava pai, mãe, que tudo que precisava ser feito, eu buscava a minha liderança para consultá-los, para saber como é que dava sequência àquilo que eu estava fazendo. Agora eu não tinha mais isso. Aquelas pessoas não estavam mais por perto. E talvez não quisesse mais estar por perto. Pelo menos demonstrava isso. E agora nós tínhamos que tomar a decisão. Nós tínhamos que dar a direção. Nós tínhamos que dar a palavra. Mas como é que você faz isso quando você está ferido? Quando você está machucado? Quando você está cheia de dor? Eu me lembro, por ser o Dia das Mães, no dia 12 de maio, estava dando um comercial. E nesse comercial dizia assim, que quando nasce uma criança, nasce também uma mãe. Que assim como tudo é novo para aquela criança, também tudo é novo para a mãe. Ela não sabe ser mãe. Ela não entende de choro. Ela não entende aquelas caretas. Ela não entende aquela fala. E ela tem que aprender. E o Senhor estava me chamando para um novo tempo. De aprender a liderar, de aprender a ser a voz de comando, com as dores de ovelha, com os sofrimentos de ovelha, com as responsabilidades de ovelha, mas agora com uma outra visão, sentindo todas as coisas, mas cuidando das pessoas, direcionando as pessoas, posicionando a vida delas para que elas pudessem glorificar a Deus com seu testemunho, com seu modo de vida. O segundo ano
não foi muito diferente. Talvez por isso ele recebeu o nome de o ano de Neemias. Porque no meio de tantas dores, de tantas desolações, de tantos questionamentos, de muros destruídos, rompidos, tinha algo poderoso dentro de mim que dizia: vai dar tudo certo, você vai edificar um novo tempo, vidas. É coisa sobrenatural, é muito grande o que Deus tem. Eu sabia que eu estava fazendo uma grande obra para Deus. Eu não podia descer. Eu não podia descer um nível daqueles que desistem, daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás. Não podia, eu não tinha esse direito. Tinha algo poderoso aqui dentro de mim. E o Senhor dizia que tudo que eu precisava tinha no jardim do rei. Agora era buscar. E esse buscar foi um processo de muito aprendizado, porque todo dia eu via o sobrenatural de Deus. E os anos foram vindo e cada um recebendo o nome. Mas no ano de 2011, eu considero que foi o divisor de águas da nossa vida. O Senhor ministrou no meu coração que esse ano seria o ano de Josué. E o pacote vem por completo. Você vê o Jordão abrir na sua frente. Você vê as novidades da terra. Você vê muralhas intransponíveis, coisas sobrenaturais, como as muralhas de Jericó ruírem na sua frente, o sobrenatural de Deus abrir. Mas também você vê as derrotas. E de repente, como Josué, no meio das dores, eu já não estava mais conseguindo reconhecer o que fazia parte dos que estavam guerreando comigo e o que não fazia parte. Foram muitas vezes que eu fui para o joelho para perguntar se aquela pessoa era chamado mesmo para aquele ministério, para estar junto conosco, ou se era do exército do inimigo. Porque como podia ser tão difícil, como podia ser tão trabalhoso, como podia custar tanto. Mas aí, como no caso de Josué, o Senhor se apresentava para nós e dizia que fazia parte daquilo que Ele tinha para nós. Como aquele capitão se apresentou para Josué e disse assim: eu faço parte do exército do Deus vivo. A gente ia reconhecendo que apesar de ser tudo diferente, tudo fazia parte do que o Senhor tinha colocado nas nossas mãos. Uma coisa que me marcou muito, que um dia eu ouvi de uma ovelha, que ela disse assim, que parecia que o ano de Josué não era bênção, porque foi um ano de tantas guerras, de tantas dores, de tantos sofrimentos, de tantos questionamentos, de tanta... Todo dia era uma guerra nova, todo dia era um rei para destruir, todo dia era uma coisa para se apossar, mas custava muito, 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 custava muito. Mas nós vimos o Senhor parar o sol, nós vimos o Senhor deter a lua, nós vimos o sobrenatural de Deus de uma forma tão grandiosa, de muitas formas, como Deus, por exemplo, curar uma estéril e colocar um bebê dentro dela. Nós vimos isso depois de muitas tentativas. Alguém ser colocado no ventre de uma mulher que não tem o colo do outro, e segundo o médico, ela não poderia engravidar. Nós vimos uma garagem ser transformada numa igreja. Nós vimos 8 pessoas serem discipuladas. As 8 pessoas amarem Jesus de uma forma tão sobrenatural e pedir o batismo. Nós vimos. Aí,
O ano de 2011 acabou. Parece que estava trazendo alívio. Foram muitas guerras mesmo. Muitas dores, não só para o ministério, mas para as ovelhas, para todas as ovelhas. Aí veio o ano de 2012, o ano apostólico de Davi, que também foi o ano que o Davi sorriu para nós. Lembra do Davi, que foi gerado lá no ano de Josué? No ano de Davi, ele já era nascido, com alguns meses, mas já vinha na vigília, já chorava na hora do culto, já sorria, já desconcentrava todo mundo. Parecia que Deus estava querendo dizer, esse ano, ele vai começar pequeno, mas ele vai crescer de uma forma poderosa. Ele vem trazendo tantas alegrias, tantos milagres. E foi assim, carregado de muita unção, de muitos milagres, um divisor de águas na nossa vida. Um dia o Senhor me deu uma mensagem que falava das dores do parto, e o Senhor ministrou para a igreja. O bebê que está vindo aí é tão grande, é tão saudável, é tão poderoso, ainda que esteja doendo muito, não aborte, não faça fórceps, não tente fazer do seu modo. Deixa o bebê vir de uma forma natural. Aguenta mais um pouquinho, porque ele vai nascer. E como diz a Analice, é um bebezão. É por isso que doía tanto. É um grande milagre. Quando foi no outro dia, numa segunda-feira, nós estávamos tomando posse da chave dessa igreja, que um dia já foi o lugar que Deus me treinou para a obra. Começou uma grande obra que não ficou acabada, que não ficou terminada, e o Senhor me deu a chave. Mas antes o Senhor dizia para mim, falou, se apresentou para mim e disse-me: a bênção vai ser tão grande que você vai dançar, você vai pular. Sabe como Davi ensandecer na frente da arca? Foi isso que aconteceu. Foi assim que o meu bebê nasceu, grande e poderoso. Eu pulava, eu gritava, eu queria contar para todo mundo que o bebê era lindo. Mas esse bebê lindo, como todo bebê, ele veio com uma carinha tão suja. Era um sobrado velho. O forro, se você soprasse, caía na sua cabeça. O telhado, todo podre, o chão de madeira, que se você andasse dentro, balançava. Só que era Davi, poderoso. Não tem gigante que resiste a ele. Não tem urso, não tem leão, nada amedronta ele, porque ele é um homem segundo o coração de Deus, e ele sabe que o Deus dele é o refúgio, é a fortaleza, é o socorro bem presente, é o pastor que não deixa faltar nada, que leva para pastos verdejantes, que prepara uma mesa na presença dos inimigos, que unge a cabeça dele com óleo e faz o cálice transbordar. É Davi, é guerreiro, é gigante. E isso tomou conta da igreja. E em 6 meses, nós reformamos essa igreja. Terminamos o ano de Davi, construindo para Deus, edificando para Deus, juntos. Não porque é uma igreja de avenida num bairro estratégico, mas porque é um lugar cheio de vidas, cheios de pessoas que precisam conhecer o Deus Todo-Poderoso. Aí veio o ano de 2013, o ano da multiplicação. Aí você deve estar pensando assim: agora eles vão pedir para Deus multiplicar as finanças, vão pedir para Deus abrir portas de emprego. Não. Multiplicação do nosso caráter cristão, multiplicação da fé sobrenatural, multiplicação da ação para fazer as coisas de Deus,
multiplicação da determinação, da perseverança. É assim que nós estamos vivendo. E as bênçãos financeiras presentes têm corrido atrás de nós. As grandezas de Deus têm vindo. Mas hoje, vocês estão aqui para comemorar conosco a chegada do Daniel. Porque eu não contei para vocês ainda. O Daniel é outro milagre que nós começamos lá no ano de Davi. Todo mundo se uniu, porque não tinha gigante. A mãe teve um diagnóstico de câncer. Mas como Davi não tem medo, e nós estávamos debaixo dessa unção poderosa, todo mundo orou, todo mundo clamou. E o Daniel veio. Ele foi concebido lá no ano de 2012, no ano de Davi. Ele chegou para nós, trazendo uma expectativa de um tempo de adoração, de um tempo de descanso, de gozo, de regozijo, onde Deus, multiplicando, vai nos multiplicar, abençoando, vai nos abençoar, vai alargar as nossas tendas, vai nos transbordar para a direita, para a esquerda, vai fazer uma coisa tão extraordinária, como Ele mesmo disse: eu te multiplicarei extraordinariamente. E é assim que nós estamos hoje aqui, jubilosos, com um cântico novo na nossa boca, agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito, e sabendo de uma coisa, que só estamos no começo, porque a terra está recebendo descanso, mas não significa descanso de cruzar os braços, não significa descanso de parar, significa uma coisa na alma, uma quietude na alma, de que está tudo certo, de que Ele está no controle, que é tempo de entender que nós entramos no descanso do Senhor, e que de agora para frente, portas sobrenaturais se abrirão diante de nós, que o Senhor vai multiplicar a nossa honra, que o Senhor vai multiplicar as nossas colheitas, que o Senhor vai multiplicar o nosso povo, vai multiplicar a nossa comunhão, vai multiplicar a nossa paixão para adorar. Mas não é oferecer sacrifício de louvor, não, é nos oferecermos como o próprio sacrifício, como a própria adoração. Então você que está aqui, participe conosco hoje, entra conosco hoje, nesse tempo de júbilo, nesse tempo de regozijo, porque você está no tempo em que Deus está multiplicando e fazendo um divisor de águas na nossa vida. Esse é o ano da multiplicação, esse é o tempo de nós exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Então hoje nós estamos aqui, literalmente dentro do ano da multiplicação. O ano que o Senhor nos fará multiplicar extraordinariamente. Ano que o Senhor vai alargar as nossas tendas. Que nós vamos transbordar para a direita, para a esquerda, para todos os lados. Nós veremos a boa mão do Senhor nos multiplicar, nos abençoar, nos multiplicar em honra, em sabedoria, em graça, em autoridade. Eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe cada obreiro, cada pastor desse ministério, cada cooperador deste ministério, cada ministro que Deus tem levantado, cada oficial que tem caminhado junto conosco. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado. Que Deus possa recompensá-los e juntos vamos adorar o Senhor, porque esse é o ano da multiplicação.